Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Estamos dando início a mais um programa especial, hoje diretamente aqui da Rua Padre Chagas, número 66, quarto andar. E quem nos acompanha hoje é o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Dr. Eduardo Trindade, ele que é cirurgião do aparelho digestivo e participa conosco aqui para trazer informações sobre um dos momentos, uma série que nós estamos fazendo aí, que são os riscos do uso ilegal da medicina, da prática, melhor dizendo, e é claro, ele vai trazer aí informações. Tivemos um evento que tratou especificamente desse tema, dessa temática, com relação a uma série de situações aí que estão levantando, inclusive, e acarretando danos à população. E é claro, sobre isso que nós vamos conversar hoje. Tudo bom? Tudo bem. Muito bem-vindo aqui no meu consultório. Lhe agradeço até por essa vinda e essa oportunidade de poder falar dos temas mais tão em voga para a sociedade médica e para a sociedade em geral, que é o exercício legal da medicina, né? Porque isso acarreta muitos riscos para a sociedade. Isso nós percebemos agora com inúmeros relatos de colegas que trabalham nas emergências recebendo pacientes que foram mal atendidos por profissionais não habilitados, acabaram gerando sequelas, às vezes umas sequelas graves, que vem trazendo muitas denúncias ao Conselho Regional de Medicina sobre o exercício legal da medicina. Essa questão, evidentemente, nós montaram um debate, inclusive um evento que aconteceu agora no último dia 26 de agosto, e trataram aí dessa temática, reuniram uma série de profissionais
e autoridades também presentes aí, e eu gostaria de relatar, né, o que foi apurado dentro disso tudo, porque, na verdade, assim, a gente está realmente propondo um espaço, uma abertura, no sentido de trazer essa informação para a população, de forma que as pessoas se conscientizem mais com relação a essa dificuldade que é, não só para os médicos, mas para a população também, que acaba colocando em risco a sua própria vida. Então, nesse aspecto, eu gostaria de dar uma ênfase e, é claro, contribuir aqui com aquilo que foi apurado dentro desse evento. O que foi apurado dentro do evento? Foi um evento muito importante, porque a gente reuniu 5 presidentes das sociedades médicas que têm o maior número de casos atualmente. São eles: oftalmologia, cirurgia plástica, dermatologia, ortopedia e a gineco-obstetrícia. Nós reunimos todas as especialidades, mas, além disso, qual é que foi o grande diferencial desse evento? E o CREMERS, como entidade da sociedade civil organizada, fez. Nós chamamos também aqueles entes estatais que são diretamente responsáveis. Quais são eles? Polícia Civil, Ministério Público, e nós chamamos também um representante da Assembleia Legislativa Estadual e do Congresso Nacional para discutir esses temas, como que nós podemos levar essas informações para a sociedade e, mais do que isso, como a gente pode medidas para coibir essa prática, que é mais importante. Nós temos as denúncias, nós temos os pacientes que foram colocados em risco, mas também nós temos que pensar em medidas de enfrentamento. E foi isso que o mais importante nesse evento, né? Se propôs, inclusive, modificações na legislação e na forma de enfrentar também, não só através da questões criminológicas, só criminalizar, mas também de orientar, trazer informações para a sociedade. Não é simplesmente porque o indivíduo vestiu um avental que ele é um médico, ou que ele está trabalhando dentro de uma ótica, que ele tem uma formação que dá habilitação para ele prescrever um tratamento. Isso que é mais importante, porque fica aquela informação, eventualmente os médicos querem fazer reserva de mercado, os médicos querem isso, querem aquilo. Não, os médicos não querem nada disso. A única coisa que os médicos querem é que a população não se coloque em risco. Quem tem a formação habilitada para fazer o diagnóstico e indicar o tratamento de doença são os médicos, pela sua formação numa faculdade de medicina ao longo de 6 anos, ao longo de uma residência em oftalmologia, que no mínimo 3 anos, ao longo de uma endocrinologia, que é no mínimo 4 anos de residência. Por que eles têm essa formação tão longa? Bem por isso, para poder diagnosticar e prescrever tratamentos para pacientes. Não, realmente, a gente tem observado, e outros colegas já participaram, tivemos a oportunidade de conversar, e relatar, assim, fatos bastante inusitados, inclusive preocupantes, né? Porque a fatalidade, risco de morte, coisas desse gênero podem advir de um mau atendimento, um mau procedimento, e isso, evidentemente, está aí, né, trazendo à frente esse debate que realmente vai reforçar a proposta de vocês, que é justamente alertar a sociedade. E nesse sentido, eu gostaria assim, de dar alguns exemplos, alguns enfoques, que é sempre importante a gente sinalizar isso, porque a população percebe mais e melhor, no caso, quando a gente realmente exemplifica situações do dia a dia, aquelas situações mais corriqueiras. A gente tem que tornar, qual é o nosso objetivo também como classe médica, é ter uma linguagem fácil para a população. Muitas vezes nós usamos termos técnicos, nós pegamos números, nós pegamos indicadores, só que, bem como o senhor falou, a gente tem que dar exemplo para a sociedade, né? Tem que mostrar casos concretos. E é isso que é o mais importante, né? Que nós queremos deixar bem claro. A partir do momento que a pessoa delega, vamos ser sinceros, que ela delega esse poder para o médico da sua vida, ou mesmo que seja questões estéticas ou questões realmente de doenças físicas, a gente tem que delegar isso para um profissional habilitado. Porque, inclusive, o senhor só veio os exemplos. Um caso em 3 de maio recente, na dermatologia. A população foi procurar uma profissional, não sei se por questões que era mais barato, ou por questões que era mais fácil procurar o atendimento com esse profissional, buscou um profissional não médico para fazer um procedimento estético no rosto. Essa profissional, suposta profissional, indicou doses muito mais que tóxicas. Praticamente para nós é óbvio que aquilo vai causar um problema. Essa profissional, por desconhecimento, por ignorância, indicou. O que aconteceu com essas 3 pacientes que procuraram essa profissional? Acabaram na UTI com insuficiência respiratória.
porque usou uma dose, como eu já lhe falei, ultra mega tóxica de um anestésico. E por aí vai inúmeros exemplos de riscos. Veja o caso, um outro exemplo fica claro para a população. Todo mundo procura receitas milagrosas ou tratamentos inusitados para emagrecimento e procura essa tal de modulação hormonal, que é uma questão que não existe. Infelizmente, a natureza não dá saltos. Nós não temos receitas milagrosas, mas aí procuram profissionais não habilitados, que não sei se por má fé ou mais uma vez por ignorância, indicam tratamentos com inúmeros hormônios, com anfetaminas, com hormônio da tireoide, que acabam acarretando sequelas permanentes em pacientes. Quando não leva ao infarto agudo do miocárdio, quando não leva ao desenvolvimento de tumores hepáticos ou renais, pelo uso indiscriminado desses anabolizantes. Então, por isso que nós temos que coibir essas práticas realmente nocivas para a população. Que um profissional com a formação médica acaba não indicando, porque ele sabe que ali vai gerar um problema. Só que um profissional que não tem uma formação adequada, por ignorância ou desconhecimento, acaba indicando. Realmente tem situações aí, como o senhor exemplificou, bem preocupantes e que evidentemente, as pessoas não precavidas e, evidentemente, sem a devida informação, porque muitas vezes é isso que falta. E além de falar daquilo que o senhor conotou aqui, a questão econômica, que também resulta, assim, em algumas medidas e atitudes de pessoas que acabam com procedimentos que aparentemente são mais econômicos, na verdade colocam em risco e por vezes até criam uma situação muito mais grave em termos de custos e da sua própria saúde, melhor dizendo. Nós não podemos negar, né? Essa questão, a própria crise econômica que assola todo o país, assola toda a sociedade, né? E às vezes as pessoas acabam buscando soluções mais econômicas para os seus problemas, inclusive para os seus problemas de saúde, para os seus problemas estéticos, até que é uma área que sofre muito com isso. E acabam buscando essas receitas, entre aspas, mais baratas, mas a gente sabe que isso tem um preço. E às vezes o preço a pagar por isso é um preço muito caro. Por que os custos da medicina são mais altos? Porque tem muitos custos agregados nisso. Todas as medicações têm procedência, todo o ambiente hospitalar é um ambiente caro, inclusive, para atender as determinações da vigilância sanitária, e que essas clínicas estéticas, essas clínicas sem condições, esses profissionais que não são a fiscalização, acabam não oferecendo. E acabam oferecendo um preço barato, mas que no fundo sai muito mais caro. Então essas questões têm que ficar muito claras para a sociedade, né? Isso que a gente está querendo deixar e agradecermos a abertura desse espaço é isso. Não existe soluções mágicas, não existe profissionais que vão trazer curas milagrosas do dia para a noite. Não existe procedimentos que são realizados em um lugar a preço X, no outro feito X por sobre 10. Não existe, é isso que tem que ficar muito claro. Que bom que a gente possa abrir o espaço e dar realmente a relevância e a conotação que é necessária para tudo isso. Mas assim, nós estamos falando das questões que esse evento proporcionou, o senhor colocou aqui algumas situações de enfrentamento. Nesse enfrentamento, assim, o que o senhor pode apurar e colocar aí para o pessoal que está nos assistindo agora, e inclusive em termos de alerta também? Um dos primeiros alertas, a gente tem que fazer a prevenção na sociedade, que é isso que nós estamos fazendo, trazendo informações. Olha, quando busca um profissional, realmente certifique que esse profissional é médico, certifica mesmo ele sendo um profissional médico, que ele tem essa formação adequada para realizar o seu procedimento. Isso não é de forma alguma caça às bruxas aos outros profissionais, vamos querer deixar para o conhecimento. Não, mesmo para buscar procedimentos realizados por médicos, realmente certifique da formação desse colega, se ele é cirurgião plástico, se ele é dermatologista, se ele é endocrinologista, para não correr riscos. Mas, eventualmente, se a pessoa já foi submetida ao risco, já teve um problema, ou sabe algum parente, algum amigo que foi submetido e teve uma sequela, faça uma denúncia. Faça uma denúncia à Polícia Civil. Nós tivemos uma palestra brilhante e extremamente elucidativa do Dr. Eduardo Hartz, aqui da nossa Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que deixou muito claro os artigos da lei que estão sendo infringidos por esses profissionais não médicos. Então façam denúncia para outros não serem submetidos ao mesmo risco que eventualmente seu amigo ou seu parente foi submetido. Isso são as maiores lições que a gente pode pegar. Primeiro,
prevenção. Como tudo na medicina, que vale é prevenir. Então, certifique esse profissional que você está procurando habilitado. E 2, se já foi submetido ao risco algum conhecido, já foi, faça uma denúncia aos órgãos competentes. Pode fazer, inclusive, a denúncia para o CREMERS, que depois remete a denúncia ou para a Polícia Civil ou para o Ministério Público. Seria interessante o senhor colocar, já que o senhor deu aqui a abertura nesse sentido, seria interessante que a gente pode colocar no rodapé do vídeo, como é que as pessoas podem fazer para saber, né, da procedência de cada médico. Como eles podem fazer? Podem entrar, inclusive, no nosso site do Conselho, que é o www.cremers.org.br, que ali tem toda a formação do profissional, se aquele profissional está com a sua especialidade registrada dentro do Conselho. Então, isso é o mais importante. Entre no site do Conselho e certifique que aquele profissional está realmente habilitado a atender no Estado do Rio Grande do Sul e naquela especialidade. E outra ferramenta que agora nós disponibilizamos para a sociedade é um canal de denúncias. Essas denúncias podem ser, inclusive, denúncias por erro médico, um suposto erro médico, ou denúncias por exercício legal da medicina, que é um e-mail que nós criamos para facilitar, que é o denuncia@cremers.org.br. Denuncia@cremers.org.br. Está no rodapé do vídeo aí para você anotar, evidentemente aí, seguindo as indicações aqui do Dr. Eduardo. E essas denúncias, que nem eu falei, valem tanto para o exercício legal da medicina, quanto eventualmente para a apuração de algum suposto erro médico também. Nós também estamos coibindo os maus profissionais, além de que estamos querendo coibir esses danos nocivos realizados por profissionais não médicos, realizando procedimentos exclusivos da classe médica. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo, em seguida a gente retorna, vamos trazer mais alguns pontos importantes sobre a questão aí dos riscos do exercício ilegal da medicina. Continue ligado que no Santo Só a gente volta. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam. Para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos. Para os que pensam no futuro dos filhos. Para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar. Para todos. Coca-Cola Brasil. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode.
Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HBS. Estamos de volta, continuamos aqui na rua Padre Chagas, número 66, alto andar, aqui com o doutor Eduardo Trindade, que é presidente do Conselho Regional de Medicina, o CREMES, aqui do Rio Grande do Sul, e, é claro, trazendo aí algumas informações sobre essa proposta, esse trabalho que eles estão direcionando aí, e chamando a atenção da população sobre os riscos que as pessoas podem acabar acometidas quando deparam com um profissional não médico, e é essa atenção maior que ele quer fazer, ou seja, o risco ao exercício ilegal da medicina. E é nesse sentido aqui que nós vamos dar continuidade, inclusive existe uma forma bem fácil de fazer, e participar e ter mais informações, que é o Convida CREMERS. Como é que funciona isso? O Convida CREMERS é uma série de eventos que o CREMERS realiza para tratando sobre temas gerais que envolvem a medicina com a sociedade, com a classe médica. Nós fizemos eventos tratando sobre a terminalidade, nós fizemos eventos tratando sobre a judicialização da medicina, e ao longo do ano, eu deixo aos telespectadores consultar o nosso site, que nós temos um calendário de eventos com temas bem interessantes, não só para os médicos, mas como para a sociedade em geral. Estão todos de portas abertas, são eventos gratuitos, inclusive nós temos estacionamento aqui no CREMERS para facilitar, e está aberto a todos. Tem esse convite aí, claro, fica no rodapé do vídeo, você pode participar com tranquilidade, é só chegar lá, acessar o site do CREMERS e, evidentemente, vai estar listado lá todos os eventos que eles estão aí propondo em abertura para a população em geral. Quer dizer, fica aí o convite, doutor Eduardo. Fica o convite, e nós colocamos à disposição também sugestões da sociedade de algum tema que, porventura, que seja tratado no CREMERS. Nós estamos abertos, então encaminha as sugestões para nós, que nós vamos certamente avaliar o nosso calendário e tentar incluir essas discussões no nosso dia a dia. E tem mais algumas situações e propostas interessantes, só falou em emergências médicas e como é que vai funcionar? Tem outros dois temas muito importantes que os colegas nos pediram. É o primeiro, emergências médicas em consultório. Eventualmente, aquele colega de alguma especialidade que não está trabalhando em ambiente hospitalar, em pronto-socorro, acaba não tendo os seus conhecimentos continuados sobre determinado assunto. Por exemplo, alguém infarta num consultório médico, como é que eu tenho que agir? Quais as informações que eu tenho que passar para o emergencista ali do SAMU? Quais as primeiras ações que eu posso tomar no local? Então, essas informações nós vamos discutir junto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia lá no Conselho. E um outro evento muito interessante, que também muitos colegas pediram, é emergências médicas mais comum a bordo. A gente vai levar um colega especialista em medicina aeroespacial só para discutir. Estamos num avião, Porto Alegre, São Paulo, alguém passa mal no avião, quais as primeiras medidas que nós podemos tomar? Ou estamos num voo transoceânico aqui, do Brasil para a Europa, do Brasil para os Estados Unidos. Alguém lá tem um piripaque, quais as primeiras ações que podem ser tomadas? Então são temas muito interessantes. Claro, daí são mais voltados para a classe médica, mas também, de certa forma, se a sociedade quiser participar, também está aberto lá. Que maravilha, realmente aí é um exemplo de preocupação com a sociedade em geral e, evidentemente, coisas que estão aí no nosso dia a dia, são coisas corriqueiras, como o senhor falou, viagens de avião. Eu já tive a oportunidade de presenciar algumas situações bem complicadas. E desafios se colocam assim a todo momento. Que bom que vocês passem a tratar desses temas até para preparar os médicos e quem sabe as pessoas também. Quem sabe a sociedade em geral, sim. Nós vamos ter alguns eventos junto com até as escolas secundárias de Porto Alegre, nós estamos organizando agora para ajudar no treinamento de alguns alunos sobre medidas de reanimação cardiorrespiratórias mais básicas, que nós estamos montando junto com uma equipe da cardiologia. Então também nós estamos tentando tratar de todos os eventos, tanto temas mais espinhosos, como o exercício legal da medicina, sobre essa questão da obstetrícia também, que é uma coisa muito grave, que eu não cheguei a abordar na primeira parte do programa, que é essa questão de partos domiciliares, que realmente é um risco para a mãe
e principalmente para o feto. Então, todos esses temas nós estamos debatendo no nosso dia a dia, tanto temas mais corriqueiros como essas de emergências médicas em consultório, tanto essas questões mais graves como exercício legal da medicina e esses riscos da obstetrícia domiciliar, assim, Nessa questão em particular, já que o senhor tocou nesse ponto com relação à obstetrícia, ainda existem situações nesse sentido que preocupem? Infelizmente, nos chama muita atenção esses assuntos, inclusive eu tenho um sentimento muito grande, apesar de ser cirurgião geral e cirurgião do aparelho digestivo, eu tenho muito contato com os colegas que trabalham na obstetrícia. E o que nós estamos vendo é quase uma volta ao tempo das cavernas. Infelizmente, desculpa eu colocar de uma forma assim tão clara, é isso, às vezes nós estamos querendo pensar o parto, claro, é uma coisa natural, faz parte do ciclo da vida, só que não podemos deixar de oferecer as incorporações tecnológicas para esse momento tão lindo. E o que, na verdade, às vezes está querendo se oferecer parto sem estrutura nenhuma. E hoje em dia a gente sabe, hoje em dia a mortalidade materna, a gente está pensando em dados estatísticos muito pequenos. E às vezes aconteceu já em Porto Alegre, são dados de pessoas que tentaram parto domiciliar e acabaram do óbito, tanto a mãe quanto o feto. Porque se colocam riscos. Hoje em dia a gente não pode colocar riscos. Está havendo uma criminalização desnecessária da cesariana, por exemplo. A cesariana que tantos benefícios trouxe para um parto seguro. A gente está vendo criminalização de práticas que trazem segurança para os pacientes. Claro, as práticas não podem ser corriqueiras, às vezes está se havendo uma criminalização excessiva da episiotomia, que é um procedimento que tem que ser realizado quando tiver indicação, mas eventualmente ele vai ter que ser feito. Se eu falo da cesariana, eu posso testemunhar isso. Na verdade, eu assisti os 2 partos das 2 filhas, cesárea, anestesia geral da minha esposa, e eu tive a oportunidade de ser o primeiro a pegá-las, inclusive auxiliei o médico que eu conhecia na época, o Dr. Breno, e participei, inclusive, vi a estrutura, vi a preocupação, vi todo o zelo que tinha com relação a isso, e, é claro, toda a eficiência, né, do meio hospitalar aí para dar esse atendimento num momento tão precioso e tão importante na vida de cada um de nós. E o senhor dá um relato muito importante, a gente tem que trazer garantias e segurança para o paciente, a gente não pode tirar risco. Talvez não aconteça nada, mas talvez aconteça, e se acontecer, vamos estar no ambiente apropriado. E é essas questões que a sociedade em geral tem que ficar clara. Os médicos, às vezes, quando propõem uma intervenção, é para diminuir o risco de todos, tanto da mãe quanto desse feto que vai nascer. Por isso que eu digo, parto seguro é aquele em que a mãe e o filho ou a filha têm alta com saúde do hospital. E vamos pautar as discussões médicas e as discussões de saúde, isso vale para toda a sociedade, a partir de critérios técnicos e não de critérios ideológicos. Bem colocado. Nós estamos chegando ao finalzinho do programa. Uma satisfação estar aqui, falar consigo e poder abrir um espaço para que a gente trate de tantos temas, né, que realmente fazem parte do nosso dia a dia e, claro, enfrentando eles com aquela preocupação necessária, né, e, evidentemente, com a técnica necessária que o senhor coloca aqui. É um prazer, uma satisfação para mim e para a classe médica em geral poder trazer esclarecimentos para a sociedade. E mais uma vez eu gostaria de deixar muito claro, o objetivo de todos os médicos é trazer segurança aos seus pacientes. E é pautar nossas discussões, como eu já coloquei, a partir das melhores evidências que há na literatura possível, a partir de critérios técnicos. E não de critérios ideológicos, ou eu acho, ele acha, a minha experiência. Não, vamos trazer, vamos ver o que há nos livros, vamos ver o que há na literatura, vamos estudar e daí propor aos pacientes. Não questões baseadas no universo que não tem embasamento científico nenhum. Imaginário. No imaginário popular. Muito bem. Quero agradecer a sua participação. Muito obrigado, doutor Eduardo Trindade. E, é claro, você que está ligado com a gente, o nosso convite para manter a sintonia, acompanhando a nossa programação. Nosso muito obrigado a todos e até o próximo programa.
Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Olá, meu nome é Vitória, mas pode me chamar da menina voadora. Hoje vamos conhecer um lugar cheio de pessoas com superpoderes. Heróis que transformam muitas vidas. Bora conhecer? Sejam bem-vindos à ACD, venham conhecer nossos super-heróis. A ACD Porto Alegre foi fundada em 10 de agosto de 2000. Referência no tratamento de pessoas com deficiência física, a Unidade Gaúcha atende mais de 550 pacientes. Desde o início, nossa causa permanece a mesma: vida é movimento. A ACD Porto Alegre já realizou mais de 2 milhões de atendimentos e reabilitou mais de 9.800 gaúchos. Com muito amor, voluntários e funcionários se unem para ajudar a quem mais precisa. E aí, já estava com saudades, né? Presta atenção nessa história de amizade e superação. Eu e o Adler criamos um novo jeito de jogar futebol, aceitando as diferenças e promovendo a inclusão. É muito legal. Este é o Raí. Ele não consegue segurar bem os brinquedos, mas as terapias estão ajudando a superar este desafio. Os desenhos dele estão cada dia mais legais. E esta é a Ângela. Com sua dedicação e palavras de otimismo, fica mais fácil transformar muitas e muitas vidas. E também oferecemos aos nossos pacientes 8 terapias: pedagogia e psicologia, terapia ocupacional, musicoterapia, reabilitação virtual, fisioterapia de solo e aquática e fonoaudiologia, 2 áreas clínicas, fisiatria e neuropediatria. E também uma oficina ortopédica, que produz órteses e próteses sob medida para quem mais precisa. E aí, gostou? Mas tem mais. Olha só que novidade incrível. A ACD também oferece toda essa estrutura em atendimentos particulares, onde o valor pago pelo paciente é revertido para outras pessoas atendidas. Assim, continuamos evoluindo para ajudar mais e mais pessoas. E você, qual é o seu superpoder? Aposto que você tem um super coração. Venha conhecer a ACD. Seja voluntário e transforme vidas.